Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. O meu nome é Anderson Paz. Se você gostar do conteúdo que é produzido aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, marcar o sininho para receber todas as notificações e compartilhar. O nosso tema nesse vídeo é o Dia do Senhor. Essa expressão muito recorrente entre os profetas do Antigo Testamento, que expressa um dia de acerto de contas com Deus, um dia da ira, o dia do juízo, né? Também é chamado de o dia de Deus, aquele dia, o dia. É uma profecia muito comum no Antigo Testamento, muito recorrente, se refere muitas vezes a um juízo de Deus especificamente contra uma nação, o juízo de Deus, o dia do Senhor contra aquela nação, mas também se refere ao dia do Senhor final, escatológico, nos últimos tempos. E Jesus faz referência ao dia do Senhor no seu sermão profético, Mateus 24. Ele faz referência ali ao dia do Senhor. Ele fala o seguinte, que Mateus 24, a partir do versículo 29, está lá escrito, que logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará seu brilho, as estrelas cairão do céu, do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão, verão o Filho do Homem vindo em poder e muita glória. O que ele está falando, gente? Ele fala sobre os distúrbios celestiais que vão marcar, que vão caracterizar o dia do Senhor. E isso é exatamente o que fala, por exemplo, o profeta Joel, no capítulo 2, versículo 31. Fala que o sol escurecerá, a lua se converterá em sangue, né? Não dará seu brilho, a mesma coisa. E antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Antes que venha. Isso também vai estar em Isaías 13. Depois confira lá. Tá bom? O que Jesus está falando? Ele está falando o seguinte, quando ele chama esses elementos, ele menciona esses elementos das profecias sobre o dia do Senhor, ele está falando que a vinda dele, o retorno dele, é o cumprimento dessas profecias. Ou seja, a volta de Jesus é o dia do Senhor, o dia da ira, né? o dia, né? Aquele dia. Jesus está falando exatamente isso. Quando ele fala que o sol vai escurecer, então se verá o Filho do Homem, é o que está falando Joel. O sol vai escurecer, então virá o dia do Senhor. Entendeu? Existe uma identidade entre o dia do Senhor e a volta de Jesus. Que acontece quando? Ali Jesus coloca muito bem na linha do tempo. Acontece quando acaba a grande tribulação. Porque é logo depois da tribulação daqueles dias. Então o dia do Senhor não se confunde com a grande tribulação. E isso tem que ficar muito claro para nós. Talvez você não entenda agora, mas quando a gente estudar mais detalhadamente segundo aos Tessalonicenses capítulo 2, isso vai ficar mais claro. Mas o que você precisa entender hoje? O dia do Senhor encerra, finaliza a grande tribulação. Ele não se confunde com a grande tribulação. E nós temos algumas razões. Ele não é a grande tribulação, tá? E nós temos algumas razões para ter certeza disso. Primeiramente porque o próprio Jesus falou. Diz que depois da tribulação daqueles dias, o sol vai escurecer. Então acontecerá o dia do Senhor. Isso está muito claro. Tá? A outra coisa é que o dia do Senhor é contra todo soberbo. Malaquias 4 fala sobre isso. Malaquias 4. É contra todo soberbo. E se o dia do Senhor é contra todo soberbo, como a grande tribulação é o dia do Senhor? Não pode ser, gente. Não pode ser porque durante a grande tribulação vai acontecer o reinado do anticristo, o maior profanador, o maior blasfemador que já existiu, aquele homem que vai fazer guerra contra os santos, que vai entrar no santuário de Deus e vai o profanar. Como o reinado do anticristo vai ser dia do Senhor, se o dia do Senhor é exatamente contra essas coisas? Como o anticristo vai estabelecer o seu governo, estabelecer o seu reinado, vai fazer guerra contra os santos, vai profanar o santuário no período chamado de dia do Senhor? O dia do Senhor é um juízo contra essas coisas. Eu sei, algumas pessoas se confundem, porque a grande tribulação vai ser um período terrível, né, como nunca houve e não haverá, e haverá muitos juízos de Deus durante a grande tribulação. Mas os juízos de Deus na grande tribulação, eles são progressivos. Apocalipse fala sobre 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Há uma certa progressividade. Já o juízo que vem no dia do Senhor, que encerra, que conclui, que termina a grande tribulação, ele é repentino, ele é abrupto, ele é imediato. E isso a gente pode ter certeza por quê? Porque as próprias ilustrações do Antigo Testamento que Jesus usou
para explicar o dia do Senhor, falam de juízos repentinos, abruptos e imediatos. Leia Mateus 24, vai estar lá que a vinda do Filho do Homem. Então, primeiramente, ele identifica a vinda do Filho do Homem com o dia do Senhor, ok? Está claramente estabelecido, porque ele cita os distúrbios celestiais que são profetizados no Antigo Testamento. E depois ele vai citar uma ilustração do Antigo Testamento. O fato do Antigo Testamento que ilustra o dia do Senhor, que é o quê? A vinda do Filho do Homem será como os dias de Noé. As pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se casamento até o dia que Noé entrou na arca. Meus amados, depois que Noé entrou na arca, não teve ninguém comprando, vendendo, comendo, bebendo, casando-se ou dando-se em casamento. Não teve. Foi um juízo repentino, abrupto e imediato. Está lá muito claro. Teve alguém casando depois que Noé entrou na arca, gente, alguém fora da arca, comendo, bebendo. Não teve. Então, o juízo do dilúvio, ele mudou toda a realidade. Mudou. E assim será o dia do Senhor também. Durante a grande tribulação, por pior que seja, vai ter gente comendo, vai ter gente bebendo, exceto nos períodos de fome, mas vai ter gente comendo, vai ter gente bebendo, vai ter gente se casando, vai ter gente até fazendo festa. Sabia? Tem juízos? Tem, mas vai ter gente fazendo festa. Leia Apocalipse 11, por exemplo, que depois da morte das duas testemunhas, tem gente fazendo festa, dando presente uns aos outros. Esse período não pode ser o dia do Senhor. Esse período é um período da ira dos homens contra o povo de Deus, e também Deus vai começar a derramar os seus juízos, que serão finalizados naquele grande dia quando o Senhor Jesus se manifestar. Então isso fica claro em Mateus 24, pelas próprias ilustrações que Jesus usou. Então, gente, preste atenção. O dia do Senhor não é a grande tribulação, porque Jesus falou que é depois da grande tribulação, porque o dia do Senhor é contra o soberbo. Então, o reinado do anticristo não pode ser dia do Senhor, porque as ilustrações que Jesus usou falam de juízo abrupto. Tá? Outra ilustração que Jesus usa não está em Mateus 24, mas está no texto paralelo que trata do mesmo evento. Lucas 17 vai falar de Noé, e no versículo, se não me engano, 28, vai falar de Ló, que em Sodoma as pessoas comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, compravam e vendiam, até o dia que Ló saiu de Sodoma. E aí também, o juízo foi imediato. Ninguém mais comprou, vendeu, fez nada, depois que Ló saiu de Sodoma. Enfim, então as próprias ilustrações que Jesus usa falam desse juízo imediato. E tem outros textos também que colocam o dia do Senhor ao final da grande tribulação. Apocalipse 16, no versículo 14, 15, ali, dá uma conferida. Vai falar dos demônios que vão ajuntar os reis da terra para a batalha, a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso, o dia do Senhor. Então, o dia do Deus Todo-Poderoso, e ali é a batalha do Armagedon. Lê a sequência, tá? É a batalha do Armagedon. Então, a batalha na qual o Senhor Jesus voltará. Na qual o Senhor Jesus voltará. Confira lá. Então, e ali, logo ali, Apocalipse 16, no 14, aí no 15, aí Jesus falando, eis que venho como vem o ladrão. Então, Jesus mais uma vez associa a vinda dele com o dia do Senhor. Você pode ir para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, fala que o dia do Senhor, 2 e 3, 2 Tessalonicenses 2 e 3, o dia do Senhor vem como, o dia do Senhor não acontecerá sem que antes aconteça a apostasia e se manifeste o homem da iniquidade, o filho da perdição, o anticristo. Então, primeiro o anticristo se manifesta, depois vem o dia do Senhor. Está clarinho aí? Primeiro o anticristo se manifesta, depois vem o dia do Senhor. E ali na sequência de 2 Tessalonicenses capítulo 2, vai ter uma sequência de eventos que vão encerrar quando? Quando Jesus se manifesta e destrói o anticristo com o sopro da sua boca. O dia do Senhor. 1 Tessalonicenses 5 fala que o dia do Senhor, 5 do 1 ao 3 ali, confira. O dia do Senhor vem como ladrão, e quando andarem dizendo que haverá a paz e segurança, haverá repentina destruição. Quando andarem dizendo, não quer dizer que haverá paz e segurança, é quando andarem dizendo, é outra coisa. A Bíblia tem mais de uma situação em que as pessoas dizem paz, paz, quando não há paz. A falsa paz é a ilusão de paz. Isso aparece em Jeremias, aparece em Ezequiel, e também tem aqui também em 1 aos Tessalonicenses capítulo 5, quando disserem paz e segurança, lhe sobrevirá repentina destruição. Se a destruição é repentina, ela não é a grande tribulação, porque a grande tribulação será progressiva.
Ela vai progredindo, vai avançando, como as dores de parto. Aí, 1 Tessalonicenses 5 vai falar, como as dores de parto que vêm, de modo nenhum escaparão. Aí as pessoas falam, não, aqui o dia do Senhor é uma referência à grande tribulação, porque fala de dores de parto. Gente, o dia do Senhor aí não pode ser grande tribulação, por quê? Porque Paulo está usando uma expressão que Jesus usou, a vinda como ladrão. Então ele não criou essa expressão, ele está copiando o que Jesus usou. Ele fala de repentina destruição. A grande tribulação não é repentina destruição. E ele fala de modo nenhum escaparão. Então não pode ser, por quê? Porque ali as dores de parto, Paulo só estava citando para falar da inevitabilidade do dia do Senhor. O dia do Senhor é inevitável. É inevitável. Tal como as dores de parto. Quando vem as dores de parto, a mulher vai dar à luz. Então, o dia do Senhor é inevitável. Ele só está usando uma expressão para falar da inevitabilidade. Mas da destruição, juízo que o dia do Senhor traz é de repente, é repentino. É o dia do acerto de contas da humanidade com Deus. O dia do Senhor. É um dia de juízo, sim, mas para os que esperam no Senhor, para os que confiam no Senhor, para os que creem no Senhor Jesus e depositam a esperança nele, será um dia de alívio. Será um dia de esperança, será um dia de alegria. Porque Paulo vai escrever o seguinte para a igreja perseguida de Tessalônica, 2 Tessalonicenses capítulo 1. Confira ali, a partir do versículo 4 em diante, mais ou menos, Paulo vai falar que é justo para com Deus que deem paga tribulação aos que vos atribulam. Ele está falando para uma igreja que está sendo perseguida. Então Deus vai dar tribulação, perseguição, né, juízo aos que vos atribulam. E alívio para vós outros, juntamente conosco. Quando? Quando será o alívio das nossas tribulações? Quando as nossas tribulações vão se encerrar, vão acabar, né? Quando elas vão terminar? Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra aqueles que não conhecem a Deus. Nesse dia, que haverá juízo, sim, sobre os ímpios, os perversos, os que desprezam o Senhor, mas para nós será o alívio das nossas tribulações, o fim das nossas tribulações. Quando você lê Malaquias capítulo 4, fala que o dia do Senhor é contra todo soberbo, mas fala assim, mas para vós que temeis o seu nome, nascerá o sol da justiça. Nascerá o sol da justiça. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa, que coisa linda, gente. Para nós será um dia espetacular, um dia tremendo, um dia glorioso, um dia de esperança. Um dia que nossas esperanças se concretizarão, né? Esse dia é a nossa bendita esperança. Então que fique muito claro, gente. Quando Jesus menciona o sol se escurecendo, ele está falando que a vinda dele é o dia do Senhor e acontece após a grande tribulação. Ele finaliza a grande tribulação, tá ok? Isso será muito importante quando a gente estudar a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. O que eu estou devendo a vocês ainda sobre Mateus 24? Eu estou devendo falar sobre a parábola da figueira. Eu estou devendo falar sobre não passará essa geração. Eu estou devendo falar sobre a vinda como ladrão, né? A iminência da vinda de Cristo. Eu vou produzir esses vídeos ao longo de um tempo, mas eu vou ter que antecipar o vídeo sobre Apocalipse, porque está tendo demanda, não era meu plano. Meu plano era falar sobre Tessalonicenses, encerrar Mateus 24 e falar sobre Tessalonicenses. Mas eu vou ter que antecipar Apocalipse. Então, talvez nos próximos dias eu produza um vídeo sobre a parábola da figueira, não passar essa geração, enfim. Mas logo verá os vídeos sobre Apocalipse. Tá bom? Tá ok? Então, encerrando esse vídeo, a gente se vê em breve, se Deus quiser. Mas não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, marcar o sininho e compartilhar. Um beijão para todos.